E aí, galera, voltamos para definir mais uma vez uma função inorgânica. Essa vai ser a terceira função inorgânica. Só relembrando, já falamos sobre os ácidos, sobre as bases e agora nós vamos falar sobre os sais, né? O que são os sais? Os sais são compostos iônicos que eles são provenientes da reação ácido-base. E essa reação ácido-base, conhecida como reação de neutralização, pode ser neutralização total ou parcial. A gente vai ver ao longo da aula essa diferença de neutralização total ou parcial. Por hora, eu quero que vocês entendam o que é uma reação ácido-base. Então, olha só. Reações ácido-base são reações em que ácidos neutralizam bases, bases neutralizam ácidos. Ou seja, é uma neutralização mútua. Ok? Então, eu posso começar com um ácido e depois com uma base, ou uma base e depois um ácido. A ordem aqui pouco importa. O importante é que tenhamos um ácido, uma base e um ácido. E isso é chamado reação ácido-base, ok? Como que se dá isso? Então, eu sei que isso aqui é um ácido pela presença do H na frente. Isso é uma base pela presença da hidroxila. Então, eu tenho um ácido e uma base. O que vai acontecer? Aqui vai sofrer um fenômeno na água chamado de ionização, né? Ó, ionização. Nessa ionização, você deve lembrar que vai liberar o H+. E aqui, normalmente, quando é uma base de composto iônico, e você viu na aula anterior que a grande maioria das bases são de compostos iônicos, só tem uma base que não é iônica, é molecular, que é o hidróxido de amônio, não é isso? Então, se essa base que for uma base iônica, né, de composto iônico, vai sofrer a dissociação. Se for uma base molecular, aí vai sofrer ionização. O que vai acontecer aí? Nessa base, nós teremos o seguinte: a liberação aqui do H+, e a liberação aqui do OH-. O que vai acontecer aqui? Na liberação do H+ e do OH-, nós teremos a formação de água. Só que, ao mesmo tempo, vai liberar o X e vai liberar o Y. Então, vai liberar aqui o ânion e vai liberar aqui o cátion. Um sal, ele veio dessa reação onde o cátion da base vai reagir com o ânion do ácido. Então, numa fórmula de composto iônico, só relembrando um pouquinho, a gente coloca primeiro o cátion, depois o ânion. Tipo, Na+, Cl-, NaCl, composto iônico. Então, o sal, ele deriva dessa reação ácido-base, onde esse sal ele é composto de um cátion da base e um ânion aqui do ácido, ok? Então, isso aqui vai ser o nosso sal. E essa reação ácido-base sempre vai liberar a água, beleza? Aí a gente vem aqui no cantinho, olha só. Como que fica a nomenclatura dos sais? A nomenclatura, turma, dos sais, ela fica dependente da nomenclatura dos ácidos. Como? Seguinte, o ácido, quando ionizado, ele libera o ânion. E o ânion ele vai estar presente lá no sal. E a nomenclatura do sal depende da nomenclatura do ânion, tá? Então, o sal ele vai ter a sua nomenclatura do ânion dependente da nomenclatura totalmente dependente do ácido. Tipo, quando o nosso ácido ele termina em hídrico, o nosso ânion termina em eto, que vai ser a nomenclatura do sal. Tipo, clorídrico, o ânion vai ser cloreto. Quando o ácido termina em ico, o ânion vai terminar em ato, o ânion do sal. Quando o ácido termina em oso, o ânion vai terminar em ito, tá bom? Por exemplo, sulfúrico, sulfato. Aqui, sulfuroso, sulfito. Essa aqui é mais ou menos a ideia. Então, a nomenclatura do ânion fica totalmente dependente da nomenclatura do ácido. Normalmente aqui nós falamos o seguinte, olha, para os alunos guardarem com mais facilidade. É assim: teimoso mosquito, te mato, te pico, te meto no vidrico, tá? Aí você pausa lá e escreve: teimoso mosquito, te mato, te pico, te meto no vidrico. E assim nós vamos associar a nomenclatura do ânion, que vai ser a mesma nomenclatura aqui, olha, do sal, né? E essa nomenclatura do ânion, ela fica totalmente dependente da nomenclatura do ácido, beleza? Olha só, lembrando mais uma vez,
teimoso mosquito, te mato, te pico, te meto no vidrico, e assim nós vamos dar o nome para o sal. A gente já volta com o exemplo de reações de neutralização total, ácido-base total. A gente volta. Aguarda aí. Olha só, voltamos, né? Nós vamos falar agora sobre a reação ácido-base, ou reações ácido-base, neutralização total. Você já entendeu mais ou menos como funciona uma neutralização ácido-base e agora você vai entender a neutralização total. Lembra que o sal ele surge da neutralização total ou parcial, né, entre um ácido e uma base, beleza? Segundo a ideia ali de Arrhenius, né, ácido-base de Arrhenius. Então nós teremos aqui, olha, o HCl e o NaOH. Vamos lembrar uma coisa, nome do HCl, nós chamamos isso aqui de ácido, né? Vou mudar aqui a cor, por aqui um azul para ficar melhor para você enxergar. Esse aqui é o ácido, né? Chamado clorídrico. A terminação dele é hídrico. Ó, ácido clorídrico. E essa base é o hidróxido de sódio, beleza? Aqui nós temos o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio e hidróxido de magnésio. Eu só vou escrever o nome do ácido por conta da terminação do seu ânion, beleza? E nós vamos associar cada terminação de ácido com o ânion e o ânion dando o nome do sal. Então vamos lá. Aqui, olha, escrevendo já o nome desse ácido, nós lembraremos que isso aqui é aquele ácido utilizado em baterias de automóveis, o ácido utilizado em indústria, que é o ácido sulfúrico. Então aqui nós temos o ácido sulfúrico. Então a terminação aqui é ico, beleza? Reagindo com o hidróxido de sódio. Ali embaixo nós temos o ácido presente lá nos refrigerantes, né? É um ácido utilizado também como fertilizante. Olha só, na produção de fertilizante. Então isso aqui é o ácido fosfórico, fosfórico. Então nós temos ali, olha, um hidrácido, dois oxiácidos, beleza? Reagindo com soda cáustica e leite de magnésia, ou hidróxido de sódio ou hidróxido de magnésio. Beleza, galera? Tudo bem? Então agora vamos entender como que faz essa reação de neutralização total. O que significa neutralização total? Todos os H+ dos ácidos têm que ser neutralizados por todos os OH- da base. E vice-versa, não pode sobrar H+, nem pode sobrar OH-. Beleza? Nós já sabemos que essa reação vai dar sal e água. Fechou? Então é o seguinte, olha, vamos olhar aqui. Temos um H+ só quando ionizar em água. E quando dissociar em água, vai ter um OH-. Então, a proporção é de 1 H+ para 1 OH-. Se essa proporção é de 1 para 1, formou uma água. E aí, o que vai formar para a gente aqui? Olha? Vai formar o composto aqui. Nós sabemos que a carga é mais 1, né? E aqui vai ser menos 1. Então, o composto gerado será esse daqui, olha, Na e ali o Cl, NaCl. Galera, o que é o NaCl? NaCl é o sal de cozinha. Vamos ver como que dá nome para isso? Olha, a terminação do ácido é hídrico. Então, a terminação do seu ânion é eto. Então, vai ficar cloreto. Então, o nome desse sal é cloreto. Cloreto. Então, aqui vai terminar em eto. Cloreto de... E dá um nome ali do cátion. Então, cloreto de sódio. Essa é aí a nossa reação ácido-base formando o nosso sal. O que forma junto aqui também? Forma HOH. Eu vou escrever o primeiro assim, desse jeito, depois você vai perceber que é a proporção de 1 para 1 e 1 para 1, 1 H+, 1 OH-, vai dar H2O. Agora, uma reação que liberar 2 H+, vai exigir 2 OH-. 3 H+, 3 OH-. Se essa quantidade ela não está proporcional, nós vamos ter que balancear para neutralizar tudo. Não tem que ter sobra nem de H+, nem de OH-. Então vamos olhar aqui, ó. Então a proporção que nós pegamos, 1 aqui, 1 aqui. Então a proporção estequiométrica é 1 para 1 para 1 para 1. Então forma 1 mol do lado do sal. Beleza? Vamos fazer o segundo exemplo? Esse aqui é o ácido sulfúrico. Vejam aqui que nós temos uma base que é o hidróxido de sódio. Carga, de novo, né? Ó, 1 mais. Agora, turma, o que nós temos aqui?
Quando esse ácido sulfúrico ele sofrer a ionização, ele vai liberar 2H+. Liberando 2H+, vai exigir aqui 2OH-. Só que essa base só tem um OH-. O que nós vamos ter que fazer? Balancear. E balancear fazendo o que mesmo? Colocando um número lá na frente. Esse número vai ser 2. Olha, colocar o número 2 aqui. Então, o que acontece aqui? Essa reação entre o ácido sulfúrico e a base hidróxido de sódio, ela tem que ser na proporção de 1 de ácido para 2 de base. Com isso, nós teremos 2 hidroxilas com 2H+, ok? E aí, para montar o sal, eu preciso da carga do cátion e a carga do ânion. A carga do ânion sulfato depende do número de hidrogênios, então 2-. E aí nós teremos esse composto aqui, olha, que vocês aprenderam na outra frente, fazer ligação iônica. Nós teremos Na, aí você vai pegar aqui, ó, Na2, e o que sobra é o SO4, que tem um mol só. Então vai ficar Na2SO4. Isso é um sal. O que forma aqui também para a gente? Ó, forma água. Ó, já vou escrever na forma de água, tá bom? Porque você já sabe que dá água. Forma água. Então nós temos esse sal, cujo nome dele vai ser sulfato. Por que sulfato? Ó, terminou em ico, o ânion termina em ato. Lembra? Teimoso, mosquito, timato, tipico. Timeto no vidrico. Então aqui vai ficar sulfato, vamos colocar aqui, ó, sulfato de, e o nome do cátion, o cátion metálico, sódio, sulfato de sódio. Beleza? Esse é o sal. Qual que é a proporção estequiométrica aqui, galera? A proporção é 1 mol de ácido, 2 mols de base, 1 mol do sal, beleza? Só que quantos mols de água nós iremos formar? 2 mols. Por quê? São 2H+ e 2OH-. Na proporção de 2H+, 2OH-, duas águas. Então nós teremos aqui, ó, a formação de duas águas. Beleza? Então, vamos para o terceiro exemplo, que é o ácido fosfórico e o hidróxido de magnésio. Vamos pegar aqui a carga do hidróxido de magnésio. Mg, família 2A, carga 2+. O fosfato, aqui, ó, que é do ácido fosfórico, ele vai ter carga 3-, porque aqui 3 hidrogênios, tudo bem? 3H+. Então, o que nós percebemos aqui? Que esse ácido termina em ico. Se ele termina em ico, o ânion vai terminar em ato. Fechou? Então, vamos lá. Como que vai ficar o nome desse composto? O nome desse composto vai ficar fosfato. Fosfato de quem? De magnésio. Mas como que monta isso? Nós vamos pegar primeiro o cátion, depois o ânion. Já sabemos que a carga do cátion é 2. Então, olha só, cátion 2, o ânion 3. Aí o que acontece? O 3 vem para cá, Mg3, e aí nós colocaríamos aqui, olha, PO4, entre parênteses, 2, tá bom? E aqui, formando água, liberando água. Então, o nome desse sal é fosfato. Fosfato. Fosfato de, e o nome do cátion, fosfato de magnésio. Então, esse é o sal. Agora a gente tem que ver qual é a proporção necessária para essa reação de neutralização total. Ou seja, todos os H+, tem que neutralizar todos os OH-. A gente de cara já percebe que aqui tem 3H+, e aqui tem 2OH-. Não está total. 3 e 2 não neutraliza total. Então, o que a gente vai ter que fazer? Balancear para neutralizar total. Então, é o seguinte, se nós multiplicarmos por 2 aqui e multiplicarmos por 3, olha só os novos valores. Teremos 6H+, e teremos aqui, olha, 6OH-. 6H+ e 6OH- está na proporção de 1 para 1. São 6 para 6, mas reduzindo isso que é 1 para 1, não é verdade? Então, se tem 1 para 1, tem água. Agora, quantos mols de água? Vejam, 1H+, 1H-, uma água. 2H+, 2OH-, duas águas. 6H+, 6OH-, 6 águas. Então, aqui nós teremos 6 mols de água. Então, você percebendo aqui, ó, dá 12 hidrogênios. Aqui, olha, dá 6. E aqui com mais 6 vai dar 12. Então, nós temos ali a formação do sal chamado fosfato de magnésio. Beleza? A gente volta com mais exemplos aí e a gente continua, tá bom? Não vai embora, a gente já volta.